Cruzeiro sim, com pênalti ainda, a gente viu as imagens aí, esse agarrão dentro da área, acho que vai ter um cara corajoso nesse campeonato de dar esses pênaltis. Porque você tava o duro... com o símbolo do Galo atrás, é seu próximo adversário, então, né? porque o maior de Minas foi garfado. Por isso, porque... Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais, tá? É isso que o Léo Jardim falou aqui após o clássico. Vamos ler aqui a matéria que a Rádio Web Atlético postou lá, né, na sua página do Instagram, falando aqui mal da postura aí do técnico do Cruzeiro. Ele falou o seguinte: hoje tive a confirmação que precisava. Jamais permitirei alguém falar que o Atlético é rival do Cruzeiro. Equipe que joga com um clássico ontem jamais pode considerar rival de uma equipe grande. O Cruzeiro é um gigante incontestado. Os outros são apenas equipes do mesmo estado que lutam por objetivos inferiores, condizentes ao tamanho do clube. Obrigado a todos. Foram extraordinário hoje. Que ambiente, parabéns aos jogadores, orgulhos em vocês. É isso que o auxiliar técnico do Cruzeiro falou aqui após clássico, né, com o Atlético Mineiro. Aí a Web Rádio Atlético postou o seguinte: gostaria de saber que objetivo que o nosso rival briga, se há 6 anos nem o estadual eles ganham, né? Falando aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro que deixou de ser rival do Atlético há muito tempo. Aliás, são 12 anos sem ganhar do Atlético como mandante no Brasileirão. A vitória deles é essa, né, rapaziada? A vitória do Atlético o título deles é o Cruzeiro não ganhar deles, né? E o Cruzeiro sempre brigando na parte de cima da tabela, né? Porque é o maior de Minas. E o Cruzeiro tá sempre brigando por títulos grandes, não títulos pequenos como o Campeonato Mineiro, que a FMF apoia aí o Atlético Mineiro, né? A gente sabe disso, que a FMF tem o seu preferido no Campeonato Mineiro. Vamos para a próxima notícia aqui, rapaziada. Cruzeiro se estabilizou aí na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá? Enquanto isso, deixa eu procurar o Patético de Minas aqui. Tá em 9ª colocação aqui com 13 pontos. Cruzeiro com 17 pontos em 3ª colocação, a 1 ponto do 2º colocado, que é o Flamengo, e alguns pontos aí do Palmeiras. Palmeiras está a 4 pontos aqui do 2º colocado, é líder isolado do Campeonato Brasileiro. É isso aí, rapaziada, ó. Comentário do Felipe Dutra aqui. A pior cobrança de escanteio do Cruzeiro é sempre a próxima, não acerta uma. Exatamente, cara. O Cruzeiro precisa melhorar essas cobranças de escanteio. Matheus Pereira parece que bate na bola feito uma moça, né? O cara cobra escanteio, a bola só vai baixa, cara. É incrível. Matheus Pereira não acerta uma bola, cara. Aí o Natan comentou que tá bom demais, o time dominou o jogo. Não ganhou porque o Atlético se fechou e pronto. Bem demais. É, exatamente, viu, o Natan? Cruzeiro amassou o Atlético, né? Não é exagero falar isso. E vamos falar aqui do primeiro tempo lá das estatísticas também, que eu discordei, porque a posse de bola foi muito maior pro Cruzeiro do que pro Atlético, né? Tava mostrando lá que o Atlético tinha mais posse de bola do que o Cruzeiro, e foi totalmente ao contrário. No final do jogo, quem ganhou o craque do jogo foi o Lianco, que obviamente o time estava recuado, então ele ia se beneficiar, mas vamos falar do Fagner, que jogou um bolão, Fabrício Bruno jogou um bolão, né? Todos ali do Cruzeiro, da defesa, fez uma partidaça e ninguém recebeu aí, né, nenhum título do jogo. Para mim, o craque do jogo ontem foi o Fagner, porque jogou muita bola, né? Marcou bem demais, saída de bola perfeita. Vamos para a próxima aqui, rapaziada. Registro: Matheus Pereira não vai jogar o jogo contra o Fortaleza na quinta-feira porque tomou o 3º cartão amarelo, né? Aí, ó, vamos falar aqui também do Gabigol, que pode pintar nesse time aí, titular no lugar do Matheus Pereira. Gabigol, que vem fazendo aí a função do Matheus Pereira, né? Com jogadas de armação, criação de jogadas. No último jogo, ele criou bastante, né, rapaziada? O Gabigol, ele faz essa função aí do Matheus Pereira tranquilamente. Vamos para a próxima aqui. O Léo Jardim falando aqui pós-clássico ontem
no pós-jogo. Vamos ver o que ele falou aqui. E fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado, e acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Acho que estamos. É isso que ele falou. Falou que o Cruzeiro assumiu a responsabilidade do jogo, que foi real. O Cruzeiro foi superior ao Atlético aí em finalizações, em tudo, né? Isso não é título para nós, tá? Mas a verdade a gente tá falando do jogo. Porque o título deles é a gente não ganhar deles aí, né? No Campeonato Brasileiro há 12 anos. Mas o nosso título é se manter na parte de cima da tabela. O objetivo do Cruzeiro era se manter na parte de cima da tabela, tá? Então, o clássico, né, a gente sabe que tem a sua rivalidade aí, mas o objetivo do Cruzeiro ontem era somar ponto, né? Somar ponto. Não tinha... acho que o Cuca falou isso na entrega dele ontem, que eu até vi a entrevista dele, ele falou que o Cruzeiro... exaltou o Cruzeiro, né? Falou que o Cruzeiro tava brigando na parte de cima da tabela, que somar pontos era o objetivo do Cruzeiro e não o clássico em si, né, rapaziada? Então o Cuca foi e fechou a casinha porque ele não queria aí dar sopa pro azar pro Cruzeiro, né? Agora vamos pra próxima aqui. O Caio Jorge falou aí pós-jogo, né? Vamos ver o que ele disse aqui. Empate, eu acho, só se defendendo ali. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo, tivemos bola na trave, mas agora é consertar, ver o que o professor tem para falar nas próximas partidas para a gente sair com a vitória. Nesse ano é o seu primeiro clássico, né? Queria que você falasse sobre as transformações do Leonardo Jardim nesse Cruzeiro, como que vocês estão sentindo agora internamente? Então, antes do professor Jardim chegar, a equipe estava um pouco confusa, ele chegou, arrumou a casa, vem dando confiança para alguns jogadores, a gente vem fazendo uma belíssima campanha e o professor Jardim é um paizão e eu tenho certeza que a gente vai alcançar grandes coisas aí nessa competição. Olha, o Jardim é um paizão, hein? Tá Essa foi a fala aí do Caio Jorge, né? Que vem jogando bastante, vem jogando muito aí. É a chave do Cruzeiro. Ontem não jogou muito porque estava sendo muito marcado. No contra-ataque, quando o Cruzeiro saía no contra-ataque, vinha 2, 3 nele aí para fazer a falta. Tanto que ontem teve um lance polêmico que eu já vou falar aqui. Mas antes eu peço para você deixar aquele likezão, dar uma hypada no vídeo aí, né? Para entregar esse vídeo aí para mais pessoas. Vamos lá. O Cruzeiro aqui no jogo aberto hoje, tá? Esse jogo aberto aqui é hoje. Então vamos falar aqui um pouco aqui do clássico, tá? Aí, ó. uma excelente partida. Coloquei essa imagem aqui, rapaziada, porque o conteúdo lá do jogo aberto, tem muito conteúdo aí que mostra aí o campo e pode dar direitos autorais aqui no vídeo, por isso que eu coloquei a imagem, a logo aí do canal, beleza? Foi ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo, vieram pelo empate, eu acho, só se defendendo ali. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo, tivemos bola na trave. Tiveram mais volume de jogo, isso é verdade, chutaram mais, talvez tiveram mais posse de bola, mas assim, sem chances claras, então não é a massa. Clássico que acabou mais cedo para Guilherme Arana, logo aos 15 minutos, no dia que marcava também o seu retorno do departamento médico. Dessa vez, né, minha posterior avisou, né, porque se for além é capaz de romper, né, a posterior de novo. Gabriel Menino foi para o jogo e olha, um jogo com mais lances duros do que de perigo.
Uma das melhores chances foi só aos 39 minutos. Lucas Silva, com desvio, parou no travessão. Caio Jorge, que está vivendo uma fase pra lá de iluminada, parou em Everson. Assim como do outro lado, Cássio evitou o gol de Rony. O Cruzeiro pediu o segundo amarelo, de Júnior Alonso. Minutos depois, o zagueiro deu lugar para Vitor Hugo. Já no escanteio, Lianco e Fabrício Bruno se estranharam dentro da área. E como eu já te disse lá no começo... Isso aí foi pênalti, rapaziada. Falar que isso aqui não foi pênalti, aqui foi um agarrão aqui, ó. No clássico, meu amigo, é difícil ter consenso. É difícil fazer uma análise. Eu tenho a foto não é nem empurrão, é o abração que ele me deu. Leitura dele, já cansei de reclamar. Eu já estava tendo esse lance desde o início, desde o primeiro escanteio, eu estava marcando em individual. Acho que ele, acho que se fosse comigo também eu tentaria cavar um pênalti, eu também tentaria fazer o que ele fez. Então acho que foi um lance de jogo normal. Pedido pela torcida, Gabigol foi a campo somente aos 38 do segundo tempo e não teve tempo de fazer muito. A última chance da partida foi do Atlético, com Júnior Santos e sem sucesso. E num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogo, jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Uma partida onde os números favorecem o lado azul celeste. Em finalizações, 22 contra 7 do Atlético. Já nos escanteios, 15 contra 1. No entanto, no placar predominou a igualdade de 0-0. Resultado que mantém o Cruzeiro ainda no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético cai para a 9ª posição. Ainda continuo achando o Palmeiras e o Flamengo como os favoritos ao título. O Flamengo empatou, o Palmeiras ganhou, abriu uns pontos na liderança. A gente tem que fazer o nosso. Tem que valorizar, porque apesar de eu não ter tido um desempenho bom, a gente, nos últimos 15 pontos do Brasileiro, fizemos 11. Ronaldão, agora eu quero saber de você. O Galo parece satisfeito com esse empate, a sensação que eu tive. Já o Cruzeiro ganha uma posição, porque o Bragantino não pontuou na rodada, mas ficou aquele gostinho de que poderia ter vencido, sim, a partida. Pro Cruzeiro, sim, com pênalti ainda. A gente viu as imagens aí, esse agarrão dentro da área. Acho que vai ter um cara corajoso nesse campeonato de dar esses pênaltis. Porque você tava o duro... com o símbolo do Galo atrás, é seu próximo adversário, Então, né? porque o maior de Minas foi garfado. Por isso, porque pra mim foi pênalti. E podia até escolher ainda os dois jogadores. O Lianco e o outro menino que segurou o zagueiro. Pênalti olha lá, duplo. esse lance lá. Pênalti o Alan duplo. Franco, olha lá. O Alan lá. Pode escolher, o juiz podia escolher. E a bola já tá no ar aí, ó. Olha. Eu acho que eu iria pro lado do Lianco. Então, pode escolher. Eles não dão pênalti. Dá pra dar 2 pênaltis. Bate um, depois bate outro. Vai, bate outro. É o unidurité. Agora o Cuca foi medroso nesse clássico. O Cuca, pra mim, foi medroso aí. Por que, segurou Rona? o time, não soltou o time do Galo. O Hulk tava jogando o quê? Brasileirão, 9ª rodada, Castelão e o Ceará passou pelo... É isso aí, rapaziada. Parece que cortou aqui a reportagem aqui do Jogo Aberto, né? Então foi só isso, tá? Foi isso que eles falaram lá do clássico. Não tem mais aqui, ó. Cortaram. Caramba, mano. Cortaram pra falar aqui dos outros jogos, né? Não tem mais nada. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o trecho aí, né? Do programa Jogo Aberto, que falaram lá do clássico, tá? O comentarista falando que foi pênalti no lance lá do Lianco com o Fabrício Bruno, beleza? Então é isso aí, se você curtiu o vídeo, deixa aquela inscrição, deixa o seu like, né? Dá um hype no vídeo aí que ajuda a entregar esse vídeo aí para mais pessoas, beleza? Vamos lá.